Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje é sexta-feira, 30 de dezembro de 2022, passando aqui para deixar mais um conteúdo para vocês sobre revisão da vida toda. Esse será o último vídeo do ano de 2022. Eu fiquei ausente por 2 semanas, né? Eu estou de férias em recesso, quis arejar um pouco a cabeça, descansar, cuidar dos afazeres pessoais, família reunida, tivemos o Natal recente. Mas hoje eu quero conversar com vocês para fechar o ano com esse assunto. Antes de continuar, gostaria de agradecer a tua presença. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Também aproveito esse momento para convidar você a se inscrever no canal. Se ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, ative as notificações, porque toda vez que eu publicar um conteúdo novo, você vai ficar sabendo, tá bom? Pessoal, o que eu vou trazer para vocês aqui sobre revisão da vida toda, né? Agora é um tema bastante discutido por muitos canais de advocacia, de forma reincidente, porque é um tema agora que deve ser discutido mesmo, mas com seriedade, né? Eu sempre falo isso. Por quê? Porque a decisão ela foi aprovada ali no STF. Estamos só aguardando aí a publicação do acórdão para concluir, para finalizar essa questão, para ser publicado no diário o acórdão e surtir os seus efeitos. Mas o ponto principal que eu quero tratar com vocês nesse vídeo de hoje é sobre a tutela de evidência. Muitos têm perguntado sobre essa questão. Os meus clientes, né, têm me cobrado sobre entrar ali já o quanto antes, fazer o pedido da antecipação, né, o pedido de tutela de evidência, de modo que o juiz ele faça a determinação. Né, o que consiste na tutela de evidência? Nós peticionamos nos autos, demonstrando para o juiz qual é o seu direito, né, com base ali na decisão da STF. O juiz, se ele entender, sempre falo, né, de acordo com a capacidade técnica, ele pode entender que é devido ou não. Se ele entender que é devido à antecipação, ele determina que o INSS corrija o seu benefício. E o processo continuará tramitando. Então, as pessoas têm perguntado muito isso e eu tenho sido cobrado, né, com os meus clientes sobre essa questão. Já falei para todos que esse mês de dezembro, né, a decisão foi dia 2 de dezembro. Eu falei para eles que nos próximos 15 dias eu não ia tratar sobre isso. Alguns gostaram, outros não. Falei que trataria sobre o tema só em janeiro, quando retornasse do recesso. Até porque o judiciário para agora, então todo pedido que a gente faz vai ser apreciado ali, muito provavelmente, existem as exceções, né? Mas vai ser apreciado ali só em janeiro. E o que eu quero trazer para vocês sobre essa questão da tutela de evidência? Primeiro, gente, eu falei nos outros vídeos e eu gosto de destacar e de ressaltar isso. O seu advogado, se você procurou o seu advogado é porque você teve orientação, ou você já conhece o seu advogado, ou você teve uma indicação. O seu advogado, ele possui a capacidade técnica para decidir o que é melhor para você. Em muitos casos, o cliente ele pode não concordar com o que o advogado está fazendo, mas o que ele está fazendo é o melhor para ele. Pelo menos deveria ser. Agimos assim aqui no meu escritório. Então, primeiro, você tem que confiar na capacidade técnica do seu advogado. O fato de eu tomar uma decisão não significa que o outro escritório tomará a mesma decisão. Ou o fato do outro escritório estar tomando uma decisão não significa que eu devo fazer igual a ele. Até porque o meu entendimento pode divergir com o dele. A título de exemplos, vocês estão vendo a maioria dos escritórios incentivando e demonstrando casos de que já entraram com pedido de tutela de evidência, né? E já teve alguns casos deferidos. Então, reafirmo, o fato de um agir dessa forma não significa que a gente vai agir da mesma forma ou de que a gente tenha o mesmo entendimento, tá? Então, eu não quero também contrariar. Confie na posição, confie na decisão, né, que o seu advogado está tomando. Isso é o que eu quero deixar para vocês. Mas, em contrapartida, vocês me conhecem, a maioria que me segue me conhecem, eu sempre costumo ir na contramão. Ou demonstrar a questão de uma forma mais ampla como ela realmente é.
Por que eu estou falando isso? Porque eu quero mostrar para vocês que nós temos que ter cuidado ao tratar dessa questão da tutela. Pedir, requerer ali para o juiz a antecipação da correção do benefício. Tem que ter muito cuidado. Por quê? Funciona assim. Qual que era o entendimento dos juizados sobre essa questão, sobre a tutela, antecipação? Vou tratar assim, a antecipação do seu direito que está sendo pleiteado ali. Foi firmado uma súmula, a súmula 51, pela TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização. Essa turma são juízes que deliberam sobre a questão e eles chegam num consenso e aquela, no caso a súmula 51, é o que será aplicado quando eles pegam e tratam de determinada matéria. A súmula 51 da TNU em questão estabeleceu o seguinte, de que quando o segurado ele tem o pedido, pleiteia ali o pedido de antecipação de tutela e é deferido esse pedido, ele consegue os valores que ele... Porque funciona assim, antecipou o benefício, pediu a tutela, antecipou, o processo continuou tramitando. E lá, 1 ano e meio, 1 ano, digamos, 2 anos, transitou em julgado o processo. Então, todo esse período, o segurado já estava recebendo ali o que ele estava pleiteando. No caso de vocês, é a correção do benefício. Então, o entendimento era o seguinte, que os valores recebidos por força da antecipação de tutela, posteriormente, se for revogado, lá no final da ação, se essa antecipação de tutela fosse revogada, especificamente em demanda previdenciária, seriam irrepetíveis em razão da natureza alimentícia ou porque o segurado recebeu de boa fé. Como assim irrepetíveis? Ele não precisava devolver quando a antecipação de tutela ela fosse concedida e lá no final ela fosse revogada. Por algum motivo, por alguma prova, por alguma decisão, nós vamos ver isso, a entender que a antecipação de tutela não era para ser aplicada na época. O que o INSS fazia? Ele entrava com um pedido determinando que o segurado que teve a tutela antecipada ali recebeu os valores, ele teria que devolver. Esse era o entendimento da TNU, da súmula 51. No entanto, em 2014, houve o julgamento de um tema, né? É o tema 692 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Eu vou ler para vocês. Vamos ler juntos e o que trata essa questão. O STJ ele reafirmou o entendimento, ou seja, porque em 2014 já tratava a questão, em 2018 voltaram ali a tratar do tema. O STJ reafirmou sua posição, apenas alterando alguns pontos. Então vamos ver o que foi decidido no novo julgamento do tema 692. Acompanha comigo aqui embaixo. A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final, obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos. É que ele fala que o valor só pode ser feito por meio de desconto que não exceda 30% do valor do benefício. Uma atenção que eu quero chamar aqui para vocês é de que essa tese do STJ, ela revogou a súmula 51 da TNU. Ou seja, o entendimento que existia na TNU sobre a irrepetibilidade do valor, ou seja, não precisava devolver, foi invalidado a súmula e passa a valer ali com o entendimento da STJ. Ou seja, recebeu o valor, antecipação de tutela, lá no final houve a reforma, a revogação da tutela, o que recebeu tem que devolver. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é isso que eu quero chamar a atenção. Olha o cuidado que nós temos que tomar. Existe decisão do STF, já ganhamos. Pede antecipação porque já tem a decisão. Mas o processo ele tem que ser analisado cada caso específico. Existem particularidades no processo do segurado, existem provas que foram apresentadas, existem casos de pessoas que fizeram cálculos, outros não fizeram. Outros fizeram cálculos se baseando apenas na carteira profissional do segurado, outros apenas no CNIS. Então, existe um universo aí de possibilidades que nós podemos analisar. Entramos com o pedido, apresentei um cálculo, o cálculo é X, o juiz, você entra com o pedido de antecipação, o juiz ele entende que é devido porque já tem uma decisão. Estou falando de forma genérica, mas o caso ele é mais complexo, o juiz também entende dessas peculiaridades, peculiaridades, e ele não vai simplesmente conceder a tutela, vai analisar num contexto geral. Mas, basicamente assim, ele vai indeferir a tutela.
Digamos que no trâmite do processo houve outros tipos de provas que confirmaram que o valor do benefício do segurado deveria ser menor e não aquele valor apresentado. Existem várias possibilidades, tá, pessoal, de que possa haver essa correção no trâmite do processo. Perceba que na tese, fixada ali pelo tema 692 da STJ, está mencionado genericamente a expressão efeitos da tutela final. De repente poderíamos debater, né, que o tema, a tese não está sendo mais muito específica, tutela de urgência, tutela de evidência, se recebeu, se foi revogada, abrange qual, para dizer, poderíamos debater. O que posso afirmar para vocês é o seguinte, que o segurado que teve o benefício corrigido devido à antecipação da tutela ser deferida, ser concedida, e no trâmite processual existir, né, for apresentada alguma outra prova, alguma outra questão que altere o valor do benefício, ao final essa tutela será revogada e se o benefício do segurado diminuir, a diferença que ele recebeu, ele deverá devolver. Ou seja, um segurado que teve um benefício da revisão da vida toda, recebia salário mínimo, aumentou para 5 mil, teve a tutela antecipada deferida. No trâmite processual ficou demonstrado que, de fato, o valor não era 5, era 3. 2 mil ele recebeu indevidamente, então esses 2 mil terá que devolver. Nós lemos ali também que será limitado o valor do desconto, né, da devolução, 30% do valor do benefício. Vamos supor que o trâmite processual demore ali 1 ano e meio, após ali a concessão da tutela desse exemplo que eu dei. O segurado já está 1 ano e meio recebendo o valor inicial. Foi revogada a tutela, ele tem que devolver a diferença, 2 mil. 30%, 600 reais. 600 reais. Teria que devolver. Muito provavelmente, há mais de 1 ano recebendo ali o benefício, o segurado já tem a renda dele comprometida, né? Já tem os seus compromissos com o valor que está recebendo. Aí ele é surpreendido ali com essa correção e tem que devolver. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou chamando a sua atenção. É claro, podem ser casos de exceção que aconteça isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que existe essa possibilidade. Não é apenas entrar, faço o pedido da tutela, eu quero que o meu benefício seja corrigido já. Tudo bem, a gente vai analisar a questão, mas a gente tem que analisar os pós e os contras. Existem advogados que entendem que a aplicação do 692 da STJ não se aplica no caso da tutela de evidência, como eu mencionei para vocês. Existem os advogados que entendem que sim, que se houver alguma correção no trâmite processual, o segurado vai ter que devolver. Eu entendo que sim. Se houver correção, revogação ali da tutela, que o segurado receber, ele vai ter que devolver. Eu entendo também. Inclusive, eu participo de um grupo de advogados, todos especialistas ali da área previdenciária, e o entendimento também é majoritário. Então, existe um alerta. Tem que analisar se existem outras questões, regras de cálculo, se foram aplicadas corretamente. Enfim, gente, não dá para afirmar para vocês quais são as hipóteses que pode acontecer, né, que pode fazer com que um benefício, o segurado que teve a tutela antecipada, quais são as hipóteses de que ele possa ter essa tutela revogada no final e que ele tenha que devolver os valores. Eu trouxe alguns exemplos simples para vocês, mas as hipóteses são infinitas, tá? O que eu vou fazer aqui nos meus clientes? Inclusive, eu fui muito cobrado por isso, porque ainda não entrei com a tutela, não falei com os meus clientes. Eu vou entrar em contato com os meus clientes particularmente. Já estou explicando aqui para vocês o motivo, mas vou explicar. Se o segurado entender que ele quer que entre com o pedido, eu vou fazer um termo e vacinar, de que ele está ciente de que se houver alguma alteração, alguma correção, alguma prova que foi apresentada, algum cálculo, tudo é possível, alguma coisa acontecer, ele está ciente de que o benefício pode ser reduzido e o valor excedente ele terá que devolver. O valor que ele recebeu, que era a diferença, ele terá que devolver. Não significa, gente, que a pessoa que entrou com a revisão da vida toda vai ter cancelado o benefício e vai ter que devolver tudo. O que eu estou tratando para vocês aqui é que existe a possibilidade do segurado ter... eu falei inicialmente, recebeu o salário mínimo, aumentou o salário para 5 mil, utilizando a regra da revisão da vida toda. Lá no final,
foi concluído de que o valor não era 5 mil, mas era 3. Então a diferença tem que devolver. Mas também existe a possibilidade do segurado entrar com o pedido, fez a revisão, fez um cálculo ou não fez o cálculo, houve antecipação de tutela, e lá no final ficou comprovado que o cálculo da revisão da vida toda não era vantajoso para ele. Então terá que devolver tudo que recebeu. Existe essa possibilidade. Tá aqui, estou mostrando para vocês. Então, quando eu digo que eu vou na contramão do que está sendo apresentado, porque em muitos casos, outros segurados, outros colegas que atuam na área, eles vão incentivar, vão investir o tempo deles, porque eles querem proporcionar o melhor para o seu cliente, mas também eles querem ganhar com o trabalho dele, com a realização do trabalho deles. Mas também temos que deixar bem claro para o cliente os riscos que isso pode trazer. E isso vou deixar claro, né? Já estou deixando, mas vou deixar claro para os meus clientes. Deseja entrar com pedido de tutela? Tudo bem, mas vai assinar um termo de que está ciente. Recomendo, aguarde o processo. Transitar em julgado, não houve nenhuma alteração, recebe os valores atrasados, tudo corrigido. Aí você pode estar perguntando, mas é fácil você falar? Você é novo. Porque a maioria das pessoas que estão na fila de espera são idosas. Inclusive, em uma outra oportunidade, eu estava falando com um cliente que ele me ligou, ele falou o seguinte, tudo bem, eu vou aguardar, a gente espera mais um pouco, afinal eu tenho 75 anos somente. Ou seja, é compreensível, ele já está idoso, vai aguardar mais quanto tempo, não sabe quanto tempo ainda tem, eu entendo perfeitamente. Mas eu também preciso ser cauteloso com os meus clientes. Pode ser que um segurado ele está aguardando e no trâmite processual ele venha a falecer. Mas o seu herdeiro ele vai ter direito naquela ação, no que está sendo calculado nos valores atrasados. Mas se houve algum erro de cálculo, se foi diminuído, a consequência vai ficar por herdeiro. Tá? Então a gente tem que analisar muito, com muita cautela. E é por isso que eu quis chamar a atenção de vocês. Eu não estou contrariando os meus colegas que estão ali anunciando, divulgando sobre o seu direito de antecipar. Não estou contrariando. Esse é o entendimento deles. Eu também vou fazer. O que eu quero mostrar para vocês são os riscos, né? Que existem também riscos, questões a serem analisadas antes de você fazer qualquer pedido. Não é simplesmente, doutor, entra logo porque eu quero ver o meu benefício corrigido. A gente tem que demonstrar ali, tem que imaginar todos os piores cenários. Eu sempre faço isso. Imagina o pior cenário para ver se aquilo pode ser muito prejudicial, se aquilo vai ser prejudicial para o segurado. Tá bom, gente? Basicamente isso que eu queria trazer para vocês. É um resumo, é de forma resumida, tá? Mas existem... A questão é mais complexa, ela é mais ampla. Mas eu gostaria de deixar claro aqui para vocês a importância de você entender de que se você está entrando com o pedido de antecipação, quais os riscos que ele pode trazer para você. Tá bom? Finalizo por aqui. Agradeço a presença de todos vocês que estiveram comigo até o final. Quero desejar para vocês uma virada de ano excepcional. Que Deus abençoe vocês, seus familiares. Que 2023 venha aí com muitas oportunidades para todos vocês e repleto e regado das bênçãos de Deus. Muito obrigado pela presença de todos vocês e até a próxima.